Oi, pessoal. No dia 31 de janeiro de 2020, eu enviei um e-mail ao arcebispo católico do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. E nesse e-mail eu disse: caríssimo, gostaria de pedir que apague as luzes quando for falar, e que fale de tarde, que anoiteça enquanto fala, de modo que escureça totalmente antes de ser ponto final sua voz. Caríssimo, não note o absurdo, é que eu acho linda a ideia. Começar falando em meio à luz natural, à vista de seu público, mas terminar sem ser visto e sem nem ver ninguém. Só sua voz, ocupando a grandiosidade apagada de uma catedral. É por isso. Lhe envio e-mail porque é bonito acontecer em uma catedral. Sabe-se lá por quê. Isso de terminar em escuridão e voz, a sua. Que seja uma missa, talvez. Gostaria de assistir uma missa que me pusesse dentro da noite. Gostaria... E é mesmo. Gostaria de ouvir de dentro dessa noite você, ainda falando por Deus. Sendo assim, você seria mais óbvio no encarne que já é, duelo noturno entre ele e nós. Além de que numa escuridão tal, sua voz poderia ser a dele. Eu lhe peço, adentre a noite falando, para esquecermos teus contornos de homem e lembrarmos a falta de contornos dele, que é uma fala, Deus, verbo, carne, hálito em nós. Dom Orani, me avise se fizer isso. Obrigado. Um abraço. Esse e-mail foi enviado usando o meu endereço eletrônico meioexpressivo@gmail.com, um endereço pessoal e que faz um trocadilho com a expressão meio expressivo, expressão corrente na área das artes visuais e que, por exemplo, trata daquele pintor que tem na pintura seu meio de expressão. Um escultor também teria na escultura seu meio expressivo. Mas acredito que no trocadilho deflagrado no e-mail que eu tenho usado, carrego também o eco de ações, por exemplo, como as de Paulo Brusque, carregando um envelope de dimensões imensas pelas ruas de Recife, em 75. Ou mais recentemente de Everson Verdião, andando pelas ruas e, ao observar uma palavra desgastada no asfalto, pegou uma lata de tinta e pintou 2 pontos depois da primeira sílaba que tinha sobrado, criando ali um endereçamento de 2 pontos. Acho que nisso e tantos outros exemplos que escapam a essa apresentação, há insinuada a possibilidade das correspondências subsistirem como meios expressivos para nós. Mas aí me lembro de um e-mail que enviei utilizando outro endereço eletrônico. Um e-mail que enviei para uma turma de graduação durante meu estágio de docência. E dentre os trechos naquele e-mail um pouco grande, eu me recordo disso. Arte pública, ao passo de ser um termo debatido e complexificado pela pesquisa e crítica de arte, faz também referência ao movimento que artistas circulantes em museus e galerias fizeram em direção ao lado de fora das instituições, em direção às ruas, às praças, às comunidades, ao que se tem por comum chamar de espaço público. Isso implicou no contato com realidades diversas para eles, tornando tal movimento uma espécie de categoria, a de artistas que, lidando com o legado das artes desde os espaços de hegemonia, decidiram por negá-lo, indo às ruas. Contudo, diferente do que ocorreu com seus trabalhos, os discursos e reflexões de tais artistas se firmaram com mais concretude em espaços restritos, isolados, em livros caros, em simpósios universitários, em bibliotecas especializadas. Pois bem, longe de criticar essa institucionalização dos documentos e depoimentos sobre arte pública, que permitem que existam aulas como essa, gostaria de propor, na verdade, um movimento experimental, que leve o que temos vontade de dizer alhures para outras pessoas, fora das que estão inscritas nessa disciplina. Portanto, eu observo que minha submissão a esse seminário trata
sim, da presença do termo arte pública, do interesse dele, não só para atividades que ocorrem na carne das cidades, nas ruas, em ações, mas também em documentos, nas cartas, naquilo que escrito e documental escapa às gavetas, escapa aos livros, cria pontes entre públicos inauditos. E, sobretudo, há um interesse aqui em reivindicar a existência de documentos que expandam as ações públicas em arte, que expandam a noção de público, a noção dos públicos.